Boa noite, pessoal do Direito da São Miguel. Turma de Direito das Obrigações. Hoje a gente continua o nosso conteúdo. Vamos ver três assuntos: confusão, remissão e vamos começar a ver inadimplemento das obrigações. Então, confusão vai do artigo 381 até o 384, remissão do 385 até o 388 do Código Civil e inadimplemento das obrigações começando do 389. Hoje a gente vai ficar até o 393. Para a semana a gente vê mora, que é do 394 até o 401, e perdas e danos, que é do 402 até o 404. Na outra aula a gente vê juros legais, que é 406 e 407, cláusula penal, que é do 408 até o 416, e fica arras e sinal. Aí eu diluo aí entre as aulas que a gente vai ter para frente, mas e aí a gente termina com bem tranquilidade o nosso conteúdo. Então hoje a gente vai começar por confusão. Então confusão é do 381 até o 384. Confusão não tem nada de confuso, é só o nome mesmo que é confusão. Então a gente vê hoje a confusão 381 até 384 e remissão, que é o perdão, que é do 385 até o 388. E depois a gente já começa em inadimplemento das obrigações lá no 389. E aí a gente vê o comecinho aí de inadimplemento. Então, confusão. O que é confusão? Então, apesar de não é bem simples o assunto, então, extingue-se a obrigação. Então, lembrando que a gente está em sucedâneos do pagamento. Então, são formas que equivalem ao pagamento. Não vai haver pagamento, mas vai haver dispensa do devedor. Então, a gente vem seguindo o que já vinha vendo na aula passada. Então, ó, 381. Extingue-se a obrigação desde que da mesma pessoa se confunda as qualidades de credor e devedor. Então, lógico, se eu fico credor de mim mesmo, não tem como pegar o dinheiro e entregar para mim. Ó, Romero, eu estou pagando porque você agora, eu sou seu credor. Não tem como eu ser meu próprio credor. Professor, que loucura, quando é que isso aí vai acontecer? Tem duas situações possíveis, são raras, mas possíveis de acontecer. A primeira delas, eu pego um empréstimo com uma amiga minha de 500 mil reais. A dívida bola, bola não pago, e aí eu tô devendo a ela 1,5 milhão depois de um certo tempo. Aí eu tenho a brilhante ideia, digo, pedir ela em casamento, começo a namorar com ela, peço em casamento, e faço um pacto nupcial, que é o quê? É um instrumento público para você poder escolher o regime de bens. Se eu não fizer isso, a gente casa com comunhão parcial de bens. Mas eu posso, de fato, me valer do pacto nupcial e escolher o regime de bens. E aí eu pego essa minha credora, que eu estou devendo 1,5 milhão a ela, e digo, ó, quer casar comigo? Agora é só caso com comunhão universal de bens. E pelo regime da comunhão universal de bens, a gente fica com patrimônio comum. Então, essa dívida que eu tinha com ela passa a ser minha também. Esse crédito que ela tinha vai me cobrar passa a ser meu. Então, não tem sentido eu cobrar de mim mesmo. Então, como o patrimônio dela e meu agora vão virar uma coisa só, não é o que o amor não faz, então esse patrimônio dela é todo agora meu e dela. Então, o que eu tinha de dívida com ela, a dívida passa para ela. O que ela tinha de crédito comigo, o crédito passa para mim também. Então, o nosso patrimônio se mistura e não tem mais sentido ela me cobrar essa dívida. Por quê? Porque a gente se casou com comunhão universal de bens. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu tinha uma dívida com meu avô de, sei lá, vamos botar o mesmo valor aí de tal, 1,5 milhão com meu avô. E aí meu avô falece, só tinha eu de herdeiro e automaticamente eu vou ser credor no lugar do meu avô. Só que o devedor continua sendo quem eu. Então eu não vou pagar 1,5 milhão para mim mesmo, não tem sentido. Então se meu avô falecer e deixar essa dívida para mim, automaticamente se confunde em mim a posição de credor e devedor. E não faz sentido, a gente não é doido, né? Nenhuma palhaçada tá fazendo isso. Eu pagar para mim mesmo. Então confusão é isso. Quando a mesma pessoa se confunde a posição de credor e devedor. Então, dois exemplos que a doutrina sempre traz são esses dois casos. Casamento com comunhão total de bens, que é fazer com que o patrimônio se misture realmente, ou sucessão, você herdar a sua dívida do seu credor. Então, que era seu pai, era seu tio, você era herdeiro único, era um dos herdeiros, e aí você pode virar credor de você mesmo. Então, são duas possibilidades raras, mas que podem acontecer. 382.
A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Então, nesse caso da comunhão universal de bens, provavelmente vai ser total a confusão. Mas no caso de herança, pode ser parcial, porque suponhamos que meu avô deixou a dívida para mim e meu irmão. Então, metade da dívida eu não vou pagar a mim mesmo, mas a outra metade eu vou ter que pagar a meu irmão. A não ser que ele me perdoe, que é o assunto de baixo que a gente vai ver que é remissão. Mas, como regra, eu tenho que pagar. Então, meu irmão vai virar meu credor de metade daquela dívida. E aí eu vou ter que pagar ele, eu não vou pagar a minha outra metade. Então, seria um caso de confusão parcial. Eu ficar parcialmente credor de mim mesmo. Então, um dos casos seria esse aí. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Então, suponhamos, eu e mais 3 amigos pegamos o empréstimo com aquela amiga minha que eu falei. Pegamos a dívida e ficou 1,5 milhão. E aí, o que acontece? Se eu me caso com ela, automaticamente um terço da dívida se confunde. Então, um terço da dívida está liberada. Eu não sou mais devedor. Os outros 2 amigos meus continuam obrigados solidariamente. Mas é como se eu tivesse obtido o quê? Perdão, porque eu me casei com ela e o patrimônio da gente é um só. Eu passo a condição de credor junto com ela, mas tenho que descontar um terço desses 1,5 milhão. E aí vai cobrar o restante dos outros 2 devedores. Então, pode haver confusão parcial. E se a dívida for solidária, assim acontecerá. Ela continua solidária para os outros que ficarem na dívida, abatido o valor do que saiu, porque senão seria enriquecimento sem causa, né? Então já é bem parecido com tudo que a gente vinha estudando. E 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece todos os seus acessórios, com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, se por algum motivo acabou a sessão, suponhamos que nesse caso do meu avô, ele deixou para mim, mas depois descobre um testamento particular, e ele passou esse patrimônio, na verdade, para o meu irmão. Então, aí esse meu quinhão hereditário não veio para mim. Parecia que ia vir para mim, mas não veio. Aí se desfez a confusão, automaticamente a dívida se restabelece. Ou seja, eu vou ter que pagar a dívida para o meu irmão, que recebeu o testamento do meu avô e ficou com a totalidade da dívida. Seria um exemplo aí. No caso do casamento, não daria certo, a não ser que a gente anulasse o casamento. Então, existem causas para se anular casamento, mas em caso de divórcio, não. Então, me casei com minha credora, veio como eu sou mala, me casei com ela, comunhão total de bens, comunhão universal de bens, e aí eu viro credor de mim mesmo. Então, o patrimônio da gente se mistura, não tem mais sentido eu cobrar. E aí, se eu me divorciar, eu ainda vou levar metade do patrimônio dela, em havendo divórcio. Então, porque ela quis casar assim, porque aceitou o pacto nupcial, né? Então, paciência. Mas, em havendo anulação do casamento, acabaria também a confusão. Então, seria outra hipótese. Então, eu me casei com minha credora, mas o casamento foi anulado. Ela descobriu algum erro essencial sobre a pessoa. Por exemplo, descobriu que eu cometi um crime. Isso aí vem lá no artigo 1666, eu acho. A parte do direito de família. Depois vocês confirmam aí. Não vou procurar aqui não, para não ficar muito longo o vídeo. Mas enfim. Então, é uma das possibilidades de se anular casamento é por erro essencial contra a pessoa. Anulado o casamento, o que acontece? É como se o casamento não existisse. Se ela nunca foi casada, ela volta a ser solteira. Eu também volto a ser solteiro. E aí o que aconteceu? Eu casei com comunhão total de bens. Mas o casamento foi anulado, o casamento não existiu. Então a dívida dela volta para mim. Então ela pode voltar a me cobrar aquela dívida porque não operou-se confusão. Por que não se operou confusão? Porque o casamento não existiu. Seria um exemplo desse artigo 384. Outro exemplo, o testamento, que é o exemplo que eu dei do meu irmão. Então, eu fiquei herdeiro do meu avô, de metade da dívida, então se operou confusão parcial. E depois se descobre que meu avô deixou um testamento para o meu irmão, deixando 100% da dívida para ele. Então, meu irmão vai poder me cobrar 100% daquele valor. Então, é o que fala o 384, cessando a confusão. Se por algum motivo acabar a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Então, anulou o casamento, descobriu-se um testamento, enfim, acabou a confusão. Então, confusão são esses 4 artigos, é bem simplesinho. Vamos entrar agora em remissão. Remissão é o perdão, certo? O perdão pode ser expresso ou tácito. Expresso é quando você realmente
diz que quer dar o perdão e tácito decorre de um comportamento. Ambos se interpretam de maneira restrita. Por quê? É uma liberalidade. Então, é uma benesse, é uma concessão do credor fazer isso para você. Ele está fazendo, provavelmente ele gosta de você, né? Dizer, ó, te perdoou da dívida. Quem é que não queria obter uma remissão? Então, é remissão com 2 S. No processo civil, vocês vão ver que tem remissão com C cedilha, é outro instituto. O que a gente está falando aqui, remissão com 2 S, é no caso de perdão. Então, seria o caso aí de perdão. E vai do 385 até o 388. Aí, bora dar uma olhadinha aí nos artigos para a gente começar a discussão. Então, ó, 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então, logicamente, como é um direito do credor, do devedor que for pagar, ele tem que aceitar a remissão. Então, lógico, provavelmente o cara aceita, né? Mas ele tem que dar esse aceite. Então, o credor chega e diz, ó, Romero, eu tô te liberando do pagamento. Eu vou dizer, ó, não aceito, lógico, quero demais. Agora, se eu quiser pagar todo, ele dizer, não, não aceito não, vou pagar. Eu posso, inclusive, consignar em pagamento. Posso forçá-lo a fazer isso, mas é quase impossível, né? Quem vai estar jogando dinheiro fora, principalmente no mundo de hoje. E essa partezinha final, mas sem prejuízo de terceiro. Logicamente, a remissão nunca pode prejudicar quem não foi parte dela. Por isso que na obrigação solidária, por exemplo, quando há remissão, então tem 3 devedores e ele perdoa um, os outros 2 continuam obrigados solidariamente. Foi até uma questão na minha prova, lembra? Mas tem que se descontar o valor desse aqui que saiu. Então vai ficar somente, então era uma dívida de 90 mil, cada um ao final devia 30. Como ele me perdoou, fica a dívida de 60 mil apenas. E aí ele pode cobrar 60 mil qualquer um dos dois, e no final eles fazem o rateio entre si para cada um pagar 30 mil. Então, é um exemplo de a remissão não prejudicar terceiro, logicamente. Por quê? Não precisaria nem essa ressalva aqui no código. Qual é o principal princípio do direito das obrigações? É a relatividade das obrigações, ou seja, a obrigação só vincula quem pactua. E aí eu não posso fazer um contrato, dar um perdão para o meu devedor e prejudicar um terceiro, um co-devedor, por exemplo. Então, posso dar a remissão, pode, contanto que o devedor aceite, e não pode prejudicar nenhum terceiro. 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor for capaz de adquirir. Então, o artigo 386 está exatamente o perdão tácito, ou a remissão tácita. É o caso aqui do 386. Como é isso? Então, você me deu uma nota promissória, eu sou seu credor, você me deu uma promissória para garantir o pagamento. Então, se você não fizer o pagamento, eu executo a promissória e vou lhe cobrar aquela dívida. E aí eu pego e te devolvo a promissória. O que é que pressupõe? Ou que você pagou, ou que eu lhe perdoei. Então, estaria tacitamente perdoado que eu lhe devolvi o título, que garante a obrigação. Então, das duas, uma. Ou você me pagou, ou eu lhe perdoei. E aí o efeito é o mesmo, você está liberado. No artigo 386 do Código Civil. 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Você pega um empréstimo comigo e eu digo, epa, eu aceito. Agora tem aquele seu relógio Rolex, bonitão, pronto, de 50 mil pontos. Vou pegar ele e vai ficar empenhado a mim. Então o penhor é o quê? É um direito real de garantia. É igual a hipoteca e a anticrese. São direitos reais de garantia. O penhor recai sobre coisas móveis. E aí o que o código fala? Como regra, fica com o credor o objeto. Então, eu lhe empresto 50 mil reais, mas diga, ei, não vai ficar de graça não. Eu poderia pedir uma promissória, que se encaixaria no exemplo anterior, mas eu digo, não, eu quero um penhor. Me dê seu relógio Rolex. E aí você me dá o seu Rolex. E eu fico com ele. Se eu lhe devolvo o Rolex, eu estou devolvendo apenas o quê? Somente a garantia. Não significa que eu lhe dei perdão. Significa apenas que eu renunciei à garantia. Eu renunciei o penhor, mas a dívida de 50 mil reais permanece. Então, é isso aí que quer dizer. Então, o que é que eu quis dizer quando eu falei aqui, ó, que se interpreta sempre o perdão de maneira estrita, que você não amplia o perdão. Porque é uma benesse, é uma liberalidade. Se eu quero realmente perdoar, o que é que puxa eu fazer um documento em particular, dizer, ó, perdoa o fulano de tal da dívida, ele agora não me deve mais nada porque eu concedi a remissão, pronto, acabou-se. Se eu entrego somente o objeto do penhor, quer dizer o quê?
que eu renunciei ao penhor e não renunciei a dívida como um todo. Então é isso que fala esse artigo aí. Aí bora continuar aqui. Só um instantinho, caiu aqui minha conexão. E o código saiu. Então veja que o código, enquanto eu abaixo aqui os artigos, veja que o código dá uma situação diferente para a devolução do título. Então, se eu te devolvo a promissória, quer dizer que eu estou liberando da dívida, ou que você pagou. Se eu lhe devolvo apenas o objeto empenhado, quer dizer apenas que eu estou liberando do penhor. Então, é isso aí que fala esse artigo. Então, deixa eu só pegar aqui, 38... 387, né? 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente. Então, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. Eu dei esse exemplo já quando eu expliquei o 385, esse prejuízo de terceiro. Então, vê só, tem 3 devedores e eu perdoo esse devedor aqui. Então, a dívida era de 90 mil, ela cai os 30%, os 30 mil desse aqui que saiu, fica somente 60 mil. E aí o credor pode cobrar tudo de qualquer um deles, mais descontado o débito desse aqui que saiu. Então, é isso aí que fala a remissão. Eu vou interromper o vídeo para não ficar muito longo, vai 17 minutos, e depois a gente pega e inadimplemento das obrigações. Até já.